O reino de Deus está dentro de vós. Venha o teu reino. Desde a instalação da monarquia em Israel, o conceito de reino de Deus no Antigo Testamento estava ligado às grandes conquistas e ao poder do chamado Senhor dos Exércitos, como grande protetor do rei e do povo de Israel. Após a perda da terra e a ida do povo para o cativeiro, vivia-se a expectativa da restauração completa, com a destruição de todos os reinos inimigos. Porém, após o cativeiro, o reino de Israel não foi restaurado. Pelo contrário, a nação continuou vivendo dias amargos sob o domínio persa e, posteriormente, o domínio romano. Com a chegada de Jesus, havia uma expectativa de mudança completa, pois o novo Messias estava presente entre o povo, anunciando o reino de Deus. E nas conversas de Jesus com seus discípulos, o Mestre foi pouco a pouco ensinando quais as exigências e as condições necessárias para a verdadeira participação, bem como os que poderiam ser excluídos do seu reino. E as parábolas sempre foram os lugares preferidos de Jesus para falar a respeito do reino. Em Mateus capítulo 13, há um bloco de parábolas, todas elas sobre reino de Deus. Venha o teu reino. Esse é o nosso tema de mensagens durante todo esse mês. Já aprendemos muitas coisas através das mensagens pregadas, já fomos desafiados e confrontados. Na manhã de hoje, voltaremos os nossos olhos a essa intrigante e contundente colocação de Jesus. O reino de Deus está dentro de vós. Qual nossa particular interpretação sobre esta fala de Jesus? O que significa a expressão o reino de Deus está dentro de cada um de nós? Creio que antes de respondermos rapidamente a esta pergunta, como fazemos em algumas questões bíblicas e doutrinárias que nos apressamos em responder, porque já temos respostas prontas, necessitamos responder a uma outra pergunta. Quando sinceramente respondida, pavimentará o nosso caminho para a real compreensão da afirmação de Jesus: o reino de Deus está dentro de vós. E a pergunta é: quais são os reinos que estão dentro de nós, aos quais nos submetemos e alimentamos através do nosso modo de viver? Esta e tantas outras perguntas precisam ser respondidas para compreendermos corretamente a profundidade da colocação de Jesus. Analisemos um pouco o contexto em que Jesus proferiu essas palavras. O evangelista Lucas registra uma longa conversa de Jesus com os fariseus. Queriam saber quando viria o reino de Deus. Como sempre, uma das perguntas dos fariseus que tentava confundir Jesus. Com certeza, já tinham escutado Jesus falar a respeito do reino, que esse reino havia chegado. Já tinham escutado o Mestre dizer que anunciava o evangelho do reino, porém, mais uma vez, o Mestre é questionado sobre o assunto. Aliás, teologicamente, aqui temos uma profunda explicação sobre o reino e o tempo de Deus.
De forma teológica e pedagógica, reino de Deus acontece na história em 3 grandes momentos. O primeiro refere-se ao reino que já veio, na pessoa de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus que nasceu e viveu humanamente entre nós. O segundo refere-se ao reino que está entre nós, conforme a afirmação de Jesus. É o ato misterioso de Deus que faz com que vivamos as experiências de um reino presente, regado pela graça divina. E o terceiro é o reino que virá, na missão escatológica e eterna de Deus, quando tudo será transformado, missão que devemos cumprir sem saber tempos ou datas. Anunciamos e vivemos o reino por vir. A visão dos fariseus estava voltada somente ao conceito de um Messias que viria para restaurar Israel, destruindo o governo romano e instalando um reino à moda do Antigo Testamento. Daí a colocação de Jesus: não vem o reino com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está. Isso já havia acontecido com muitos outros Messias que vieram antes de Cristo, dizendo que restaurariam Israel, e nada aconteceu. Foram vencidos, foram derrotados, foram mortos. E é nesse contexto que Jesus faz a colocação central da nossa mensagem nesta manhã. O reino de Deus está dentro de vós. Mas, agora, o que significa então a tão profunda colocação de Jesus dentro de vós? Podemos elaborar uma grande lista de respostas, porém fiquemos aqui com apenas 3, que se referem de forma específica à vida da igreja. O que significa para a igreja ter consciência de que o reino de Deus está dentro dela? Igreja aqui, não no templo construção, não como templo catedral, mas como pessoas, comunidade que é corpo vivo de Cristo na terra. A primeira resposta que temos para esta colocação de Jesus, e que podemos colocar aqui, é a seguinte: o reino de Deus está dentro de todos os que são humildes de coração. Quantas são as mensagens que já ouvimos sobre humildade ao longo da nossa vida dentro da igreja? Esse ato de agir de forma discreta, sem alardes, passando até despercebido em certas situações, falando menos e ouvindo mais, tendo um coração sensível à dor do próximo. Humildade, no conceito de reino de Deus, tem a ver com a atitude de empatia, de trazer o outro para perto de si, muitas vezes sem falar, simplesmente pelo agir. Agir através de um abraço, de uma pergunta tipo: como você está? Só quero dizer que estou orando por você. Isso é reino de Deus dentro de nós. Reino expresso na atitude de João Batista, quando ao ver Jesus, simplesmente exclamou: convém que ele cresça e que eu diminua. O reino de Deus acontece quando nos tornamos pequenos diante da grandeza de Deus. Confesso que, pastoralmente, muitas vezes me preocupo quando vejo pessoas que usam seus dons e talentos para expressar mais soberba e menos humildade. Quando isso acontece, há tudo dentro de nós, menos princípios e valores do reino de Deus. Os valores e princípios do reino de Deus somente habitam em corações sensíveis aos ensinos da sua palavra. Por isso a colocação do próprio Mestre: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sem humildade, nosso acesso ao reino de Deus é negado. O nosso coração,
O nosso coração é um depósito tanto de humildade quanto de soberba, sendo alimentado através das nossas atitudes, das nossas palavras e estilo de vida. Depende de nós, dependendo do conteúdo que dentro dele está, ou seja, do coração, podemos responder à pergunta: que tipo de reino há dentro de nós? Mas a colocação de Jesus nos leva a uma segunda interpretação também, além da humildade. O reino de Deus está dentro de todos os que promovem paz e comunhão. Paz e comunhão. Geralmente, enfatizamos o conceito de reino de Deus na perspectiva de paz e justiça. Já aprendemos sobre isso em outras mensagens. Queremos refletir um pouco sobre o poder da paz e da comunhão, ou por que não dizer da comunhão regida pela paz. Isso é reino de Deus. Isso é ensino de Jesus. O desejo do Mestre se faz no comportamento relacional de sua igreja, no desejo dos membros do corpo de Cristo em estarem juntos, compartilhando a mesma fé, esperança e amor. No reino de Deus, a comunhão acontece quando há pão para todos, porque pão partilhado é diferente de pão dividido. Pão partilhado é pão abençoado. Quando dividimos alguma coisa ou bens, nem sempre dividimos em partes iguais. A partilha não. A partilha que gera a comunhão atende a todos os necessitados e todos se satisfazem. Não há falta, mas sim sobra, porque no reino de Deus não há miséria. Isso gera uma completa compreensão da palavra shalom. Vive-se o clima da igreja primitiva, onde todos tinham prazer em se reunir. Liturgicamente, na história da igreja, a reunião semanal que instituiu o domingo como dia da celebração era vista sempre todo domingo como sendo um domingo de Páscoa. Ou seja, todo domingo era dia de estar juntos, com alegria, celebrando em comunhão, promovendo a paz e anunciando a vitória de Cristo sobre a morte. Os sinais do reino de Deus eram vistos através da comunhão dos santos. O reino de Deus acontece com o seu povo reunido, do prazer de estar juntos, do partir do pão e das orações, povo que agrega e não dispersa, pois o próprio Deus é quem une o seu povo. Portanto, o reino de Deus está dentro de nós. Quando ficamos na expectativa do reencontro com irmãos e irmãs, que passaram a semana toda com suas lutas, com suas enfermidades, com seus lutos, com as suas dores de todas as espécies, lá estamos nós, transmitindo ao próximo o que há de melhor dentro de nós, expressando amor através do sorriso, do abraço, do beijo, da solidariedade e das nossas orações. E por fim, além de tudo que já falamos, temos um terceiro aspecto muito importante sobre isso também. O reino de Deus está dentro de todos aqueles que o buscam com o coração quebrantado. Jesus enfrentou muitas resistências ao falar sobre o reino de Deus. Os fariseus, no texto que lemos, queriam coisas concretas e visíveis. Queriam mudanças políticas e sociais e desejavam participar dessas mudanças, mesmo que para isso necessitassem aumentar as 600 leis ou mais que já haviam inventado. Jesus, em seu ministério, se revelou ao mundo preocupado com o sofrimento humano. Disse que não veio revogar a lei, mas interpretá-la à luz da lei maior, que é a lei do amor. No Sermão do Monte,
A chave central para compreender a maneira de Jesus interpretar a lei está na expressão "eu, porém, vos digo". Jesus transformava a frieza da lei em uma palavra regada pela graça divina. Exemplo: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ele não disse que seria fácil, mas prometeu estar conosco para que se torne mais fácil. Ao dizer: venha a mim todos os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, estava dizendo que no seu reino fardos e cargas são por ele carregados. Os corações quebrantados do tempo de Jesus são representados por todos os que o procuram em humildade e desejam com ele comunhão e paz no coração, pois é promessa do próprio Deus de que um coração quebrantado não será por ele desprezado. Isso é reino de Deus dentro de nós, reino representado pelo nosso desejo de mudanças, como vidas carentes da graça de Deus. Irmãos e irmãs, venha o teu reino é a oração que aprendemos com Jesus. Vivemos em um mundo que gosta de espetáculo. Pessoas correm atrás de espetáculo, de shows. Reinos crescem, reinos caem. No campo eclesiástico, atualmente estamos rodeados de movimentos que aderiram ao espetáculo, ao show. Coisas que fascinam e fazem subir a adrenalina. Aliás, nenhuma teologia reformada existe na palavra show. Muitas vezes, somos questionados sobre o crescimento do reino. É preciso aqui fazer um profundo questionamento teológico. Será que o reino de Deus cresce, se desenvolve mediante espetáculos e shows? Lembremos sempre que uma igreja pode não estar a serviço do reino de Deus, porque a igreja não é o reino de Deus, mas sim um sinal do reino de Deus aqui na terra. Voltemos agora à pergunta inicial: que tipo de reino há dentro de nós? Quando construímos reinos baseados em pessoas, demonstramos uma rasa espiritualidade, afetamos a comunhão, perdemos a paz e prejudicamos o anúncio da mensagem do reino. As parábolas de Jesus nos ensinam sobre isso. O reino de Deus, olhando para as parábolas, o reino de Deus está dentro de nós como um tesouro escondido no campo, um tesouro a ser diariamente descoberto, porque achar o reino é achar o tesouro é achar a Cristo é achar a vida. O reino de Deus está dentro de nós como uma pérola preciosa, como sendo o maior valor, o valor mais alto, mais belo, mais perfeito a ser conquistado. O reino de Deus está dentro de nós como uma semente que cresce na fé, na esperança e no amor, cresce no tempo divino, expulsando todo o joio que traz em seu bojo sentimentos de maldade, divisão e tristeza. O reino de Deus está dentro de nós como um fermento, colocado na medida certa, que leveda toda a massa, alimentando uma multidão faminta. Isso é reino de Deus. Quando oramos, venha o teu reino, estamos dizendo ao Senhor do reino que desejamos viver segundo as suas normas, normas que nos corrigem, mas também nos abençoam, normas que trazem esperança ao nosso coração aflito. Nesse reino bendito, somos chamados à construção de um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça.
Essa é a mensagem encontrada nos versículos seguintes do texto que lemos. No seu reino não há lugar, no seu reino há lugar para todos os que se curvam ao seu poder. Nele entram os humildes de coração, os que promovem a comunhão, os quebrantados que chegam trazendo suas angústias e sofrimentos impostos pela vida. Nesse reino há lugar para todos os que desejam viver eternamente sobre a paz do Criador, que não se curvam aos impérios do mundo, que matam nossas crianças, destrói o sonho dos jovens, frustram os projetos dos adultos e aniquilam a esperança dos idosos. Porque nesse reino há esperança, pois o próprio Cristo é nossa segurança maior. Nele estamos seguros, nele podemos confiar. Portanto, irmãos e irmãs queridos, pensemos com carinho, com cuidado e convicção. Que tipo de reino há dentro de nós? Oremos, suplicando que os valores e os princípios do reino de Deus habitem em nossos corações e lutemos para a construção de novos céus e nova terra, onde a justiça de Deus reinará eternamente. Que assim Deus nos use e nos abençoe. Amém.